Olha, quando a gente fala em poder aéreo, o que vem na cabeça? Caças supersônicos, né? Aviões de transporte gigantescos, pilotos de elite. Mas e se uma das peças mais críticas para garantir o domínio dos céus, na verdade, opera com os pés bem firmes no chão? Pois é, parece um paradoxo, né? Para entender isso, a gente precisa mergulhar na história e na missão dessa força. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Se a gente pensar que os aviões são os braços da Força Aérea, aqueles que alcançam e atacam longe, a infantaria funciona como o crânio e o sistema imunológico. É ela que protege o cérebro da operação, as bases, o centro de comando, os radares, tudo aquilo que não pode falhar, sabe? Ela garante que o corpo todo continue funcionando. Então, essa ideia não é de hoje, mas a evolução que ela teve, nossa, é impressionante. O que começou ali quase como uma guarda de portão se transformou numa força de combate super complexa e especializada. Vamos ver como essa jornada aconteceu? Olha só essa linha do tempo, que interessante. A gente vê claramente essa transformação. Tudo começou lá em 41, com uma tarefa bem básica, dar segurança para as primeiras bases aéreas. Mas aí o tempo vai passando. Chega 1980 e a mudança de nome já dá uma pista de que a missão estava ficando maior. E em 83, olha que salto. A formação dos oficiais vai para a Academia da Força Aérea, o mesmo lugar que forma os pilotos. Isso mostra o nível de importância que a infantaria ganhou. E daí para frente, dos anos 80 até os 2000, foram décadas de reorganização, sempre buscando ser mais e mais operacional. Ok, já vimos um pouco da história. Mas e hoje? Qual é o porquê? Qual é a missão central que move cada um desses militares no dia a dia? A gente pode olhar a definição oficial, que, olha, ela resume tudo. A missão é executar ações terrestres, ofensivas e defensivas, mas com um objetivo bem claro: contribuir para a manutenção da soberania do espaço aéreo. Ou seja, traduzindo, eles garantem o chão para que a Força Aérea possa dominar o céu. Simples assim. E por que isso é tão vital? Porque no fim do dia, o poder aéreo tem um ponto fraco, um verdadeiro calcanhar de Aquiles. Pensa bem, aviões que custam bilhões, sistemas de radar super avançados, centros de comando e controle, tudo isso está onde? No chão. Num conflito são os alvos número 1. Sem uma defesa em terra que seja forte, tudo isso fica extremamente vulnerável. Beleza, então, como eles fazem isso na prática? Como se cumpre uma missão tão complexa? A doutrina da infantaria da aeronáutica é bem organizada. Ela divide tudo em 4 grandes áreas de atuação. São como 4 pilares que sustentam todas as operações. Vamos dar uma olhada em cada um. Então vamos lá. O primeiro pilar é segurança e defesa. Esse é o básico, o feijão com arroz, a proteção das instalações. Depois vem a defesa aeroespacial, que é literalmente apontar as armas para o céu para se defender de ameaças aéreas. O terceiro pilar, bem interessante, é o de operações especiais. Aqui a gente está falando de equipes de elite para missões de alto risco. E por fim, busca e salvamento, que tem aquela missão fundamental de resgatar tripulações que estão em perigo. Para a coisa ficar mais concreta, vamos mergulhar num desses conceitos, a tal da autodefesa de superfície. O nome parece complicado, né? Mas a ideia por trás é bem direta. É sobre deixar de ser uma defesa passiva, aquela que fica só esperando atrás do portão, e se tornar uma defesa ativa, que vai lá fora, além dos muros da base, para neutralizar uma ameaça antes mesmo que ela chegue perto. E como isso funciona na prática? Bom, são alguns passos. Primeiro, vigilância avançada, para conseguir enxergar o perigo de longe. Segundo, patrulhas de combate rodando na área procurando ativamente por ameaças. Terceiro, montar defesas em posições estratégicas, nas rotas de acesso. E por último, e super importante, manter uma força de pronta resposta, sempre de prontidão, para reagir na hora a qualquer ataque. É uma defesa que não espera acontecer, ela vai lá e age. Mas calma lá, isso foi só um mergulho em uma das áreas. A gente não pode esquecer dos outros pilares. Por exemplo, na defesa aeroespacial, eles são os olhos e os escudos contra o que vem de cima, operando sistemas antiaéreos. Já em operações especiais, o cenário muda completamente. Estamos falando de pequenas equipes de altíssimo nível, capazes de se infiltrar em território inimigo. E a busca e salvamento em combate, essa é uma das missões mais críticas e admiráveis. Ir buscar um piloto que foi abatido, muitas vezes atrás das linhas inimigas. Ok. Tudo isso nos traz para uma pergunta bem importante. No mundo de hoje, onde as ameaças são bem diferentes de exércitos tradicionais, qual é a relevância de uma força como essa? E a resposta para essa pergunta fica muito clara quando a gente olha para a versatilidade dessa tropa. As habilidades que eles desenvolvem não servem só para a defesa do país. Elas são usadas em missões de paz da ONU, em operações de garantia da lei e da ordem aqui dentro e até em missões de ajuda humanitária. O ponto central é esse.
O treinamento duro para o cenário de guerra acaba criando um recurso extremamente valioso para lidar com os desafios do tempo de passe. Sabe, se a gente tivesse que resumir tudo em uma frase, seria esta: eles são o escudo. Mas não um escudo qualquer. É um escudo ativo, inteligente, que se adapta. É o escudo que garante a proteção para que a espada, ou poder aéreo, possa atacar com total segurança e eficácia. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão para o futuro, né? Num mundo com ameaças cibernéticas, com guerras de drones, com conflitos que não têm um campo de batalha definido, como o papel de uma força terrestre como essa, feita para proteger o poder aéreo, vai precisar continuar mudando? É uma pergunta em aberto, mas uma coisa é certa. A necessidade de proteger a base de onde o poder aéreo opera, essa necessidade só vai aumentar.